Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos e uma vez mais aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco e já vivendo uma grande expectativa, porque esse sábado agora não será um sábado comum, corrente, é o primeiro sábado do ano, dia 7 de janeiro, estaremos em dois eventos muito distintos. O primeiro para bendecir, o primeiro para que Deus lhe dê a vitória e ele segundo evento para invertir em la vida espiritual. Eu estarei com o pastor Cláudio, determinando em la cadena de los casos impossíveis, que a obra que Deus começou, presta atenção, obreiros, presta atenção, discípulos, a obra que Deus começou em sua vida, Ele deseja terminar, porque Ele começou a obra e nele sétimo dia Ele descansou, porque Ele finalizou a obra. E quizá em sua vida há uma obra que não foi finalizada. E você estará com nós outros em ajuno. Em ajuno, traga sua tela de jute, venga em ajuno, estaremos em la puerta a partir das 6h30 da manhã, ungindo a todos com o azeite de la Terra Santa, o azeite de Israel, e estou seguro que será um sábado em que a resposta de Deus chegará em la vida de todos os obreiros, de todos os discípulos e de todas as pessoas. E às 4h30 da tarde estaremos em uma reunião que não tem nada que ver com os casos impossíveis, mas uma reunião para inverter em la vida espiritual, com obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, FJU, evangelizadores, membros, hasta quem está apartado. Se querem venir, poderá venir. Traga a Bíblia, porque estaremos falando algo muito forte aqui nele templo, com transmissão para todas as igrejas. Todos de Guayaquil vendrão para o templo de la fé. Prepare uma sídia, por favor, coloque-la aí, porque representará o trono de Deus. Ponga uma Bíblia, que será ele próprio Deus aí sentado. Prepare um vaso com água, porque vamos dobrar nossas rodilhas e pedir a Deus algo que o diabo não quer que uno pida: justiça. Deus é justiça e Ele hará justiça em sua vida obreira, obreiros, membros e todos que estão participando do programa através da TV Universal, Rede Aleluia, Rádio Ecoantena, 1030 AM, Sonorama FM 103.7 e os que acompanham pela rede social, Facebook, Obreiros Equador ou YouTube, Obreiros Equador Universal. Aí se encontra nosso WhatsApp para que todos possam enviar seu nome e ele nome de toda sua família. 099 895 9144. Vou repetir: 099 895 9144. Hasta para você que está apartado e deseja regressar e não tem força para regressar, aí temos nosso trabalho Resgate em seu hogar. Vamos em seu hogar para lhe sacar desta vida sofrida que você está vivendo. Vamos começar o programa escutando uma pergunta e respondendo-la à luz da palavra de Deus. Vamos a esta pergunta. Hola a todos, programa Obreiros en Foco. Mi nombre es Wilder, soy Ibur del Templo de la Fe. Me gustaría hacer una pregunta.
¿Cuál es la bendición más importante que uno tiene que buscar? De todas las bendiciones, quisiera saber cuál es la bendición más importante que nosotros debemos de buscar. Antemano, le agradezco la respuesta. Excelente pergunta, que Deus lhe bendiga abundantemente. É verdade, para que uma pessoa ella pueda estar firme, ella pueda servir hasta el fim, é necessário que ella venga primeiro priorizar el reino de Deus e não priorizar as bendições. Mire o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Não é pecado a pessoa buscar as bendições. Não é pecado uno desejar vencer. Não é pecado. É a vontade de Deus. Mas temos que priorizar primeiro ele reino de Deus. Mire o que está escrito. Pero buscad primeiro su reino e su justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Ou seja, que coisas? Prosperidade, saúde, família bendecida, vida sentimental bendecida. Ou seja, Deus quer que tenhamos tudo, mas ele reino de Deus e sua justiça tem que ser nossa prioridade. Pense-lo em tudo isso. Vamos a essa história de quem um dia priorizou primeiro ele reino e a justiça, mas depois colocou ele reino de Deus e a justiça em segundo plano. E colocou as conquistas em primeiro plano. Foi sequestrado, perdeu a presença de Deus, mas esta pessoa pudo regressar. Vamos a esta história e já regressamos. Mi nombre es Joaquín Ramos. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, pues tenía una serie de problemas como la depresión. En la casa habían muchas peleas, problemas. Mis problemas empezaron cuando tenía 14 años más o menos. Veía sombras, escuchaba voces. Era muy depresivo, siendo un joven con todo este montón de problemas que tenía. Tuve la oportunidad de que un familiar me invitara a la iglesia. Estando en la iglesia, pues yo empecé a hacer mis cadenas, hice los tratamientos espiritual y en esto encontré una salida, una solución a los problemas, porque ya de noche dormía tranquilo, comencé a tener paz, alegría, mi familia comenzó a funcionar las cosas mucho mejor. Pero pasó el tiempo y pues como todo, no sé, me alejé un poco de Dios, comencé a ver que las cosas afuera de la presencia de Dios parecían agradables, ilusas, hablemoslo así, y esto hizo que me comenzara a enfriar. Hubo un punto que yo llegué que me fui, la verdad no volví más a la iglesia, me alejé de Dios, dejé de vivir la fe que estaba viviendo y empezó un infierno, empezaron los problemas para mí por el hecho de no estar en la iglesia, de no estar en ese camino de la fe. Hay problemas en la casa, peleas, perdí el matrimonio que tenía, muchos problemas, me metí en el alcohol, una serie de problemas que realmente lo que hicieron fue consumirme y hundirme más en un sufrimiento hasta peor de lo que yo vivía cuando había llegado a la iglesia. En esa situación yo duré aproximadamente 5 años. En esos 5 años, estando separado, comencé a convivir con otra persona, no dio resultado, problemas y solo peleas. De parte de la pareja que tenía eran celos, discusiones, la vida económica mía se fue al fracaso, estuve enfermo y así, solo peleas y peleas. La verdad, en ese momento la depresión que yo comencé a sentir, porque volvió la depresión, quería morirme, pero hay algo dentro de mí que
que me daba como un pequeño aliento de decir, vuelva a la iglesia, luche por lo que usted quiere. Me era muy difícil porque yo ya no leía la Biblia, no oraba, no ayunaba, me era muy difícil. Un día tomé la decisión y quise luchar nuevamente. Y volví a la iglesia, comencé como en ceros. Empecé nuevamente a orar y comencé a ver un resultado porque yo sabía que realmente lo que el mundo me había dado a mí, lo que yo encontré fuera de la iglesia eran solo problemas. Yo sabía que dentro de la iglesia iba a encontrar una solución, iba a encontrar paz y principalmente el Espíritu de Dios. Ahí, hoy en día, pues yo puedo decir que tengo paz nuevamente, tengo alegría. Me casé con una persona de Dios que realmente me ha apoyado en todo lo que es correspondiente a la fe y en mi vida. Y soy feliz hoy en día. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. É muito importante, obreiros, colaboradores, discípulos, é muito importante uno ter esta visão, este entendimento, que cada luta, que cada prueba que enfrentamos, Deus permite. Ele permite para que uno seja mais forte. Ele permite para que em cada luta uno venga a madurar, uno venga a ser mais forte espiritualmente. Eu estava meditando aqui no livro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, e és uma enseñança para mim e para você também. Mire o que está escrito, bem-aventurado, ou seja, feliz, el hombre que persevera bajo la prueba, está passando na prueba, está passando por uma luta, por fogo, terremoto, mas está perseverando, porque sabe que Deus está com uno, porque uma vez que ha sido aprovado, receberá a corona de la vida que Ele, Senhor, ha prometido a los que le amam. Ou seja, esta corona é a salvação. Eu quero estar no livro de los aprobados. Eu não quero estar no livro de los que foram reprobados, que quando passaram por uma tentação, permitiram ser sequestrado por aquela tentação, que quando passaram por uma injustiça, decidiram a ser justiça com seu próprio braço, que quando passaram por ele deserto, tomaram a decisão de abandonar a seu Deus. Mas amigo, amiga, obreiros, discípulos, quando passamos por las pruebas, passamos para ser mais fortes, passamos para estar mais forte espiritualmente. Pense-lo em tudo isso e já vá se preparando, porque este sábado será nossa primeira reunião de los discípulos, às 4:30 da tarde. Por favor, traga a Bíblia,
passe a voz para que nenhum discípulo venha faltar, generalmente aqueles que han caído em la tentação, aqueles que são sequestrados por ele pecado. Sempre eu pergunto, você venia nos dias sábado? Não, eu não venia. E não era porque estava ocupada, ocupado, mas por pereza espiritual e por deixar a enfermidade espiritual lhe dominar. Não permita isso. Marido que é casado com uma obreira, não permita que sua esposa quede em casa. Esposa que é casado com obreiro, diga a seu marido, vamos, porque vai edificar nossa vida. Você que é um obreiro, e tem uma hija, um hijo obreiro, não permita que neste dia, às 4h30, ele esteja ocupado com outra coisa, porque esta reunião é mais importante que qualquer outra coisa, porque fortalece nossa vida espiritual. Todos de Guayaquil vendrão para o templo de la fé e as demais igrejas será transmitida por videoconferência. Passe a voz, porque estou seguro que Deus bendecirá. Yo me llamo Janet Guevara y yo regresé. Cuando yo estaba dentro de la iglesia, yo había conquistado paz, mi matrimonio se había restaurado, estábamos felices, contentos, teníamos pues la felicidad. Y yo me retiré de la iglesia un día, desánimo, yo empecé a acomodar en mi fe y me empecé a desanimar y un día solamente ya no tenía las fuerzas de levantarme para ir a buscar de Dios. Yo me retiré de la iglesia porque no sentía el apoyo de mi esposo. Sentía que yo era la que estaba dando mi todo y él tenía que estar yo atrás de él. Pasó que vi que empezamos a tener más pleitos. En eso yo volví al alcohol porque yo tomaba antes. Volví al alcohol, a salir con mis amigas. Caí yo en el hospital con un virus que me tenía en terapia intensiva. Yo regresé a la iglesia porque llegué a un punto que ya estaba cansada de lo que estaba viviendo, el sufrimiento, y yo sabía dónde encontrar la solución, donde un día había encontrado paz y la felicidad. Cuando yo estaba en el hospital también, el pastor me llegó a hablar y me dijo que estaban orando por mí y que me esperaban ahí, que esperaban verme pronto. Y eso yo creo que me animó, me dio la fuerza que yo necesitaba para saber que yo podía seguir adelante. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Ahora en mi vida hay paz, hay felicidad y hay felicidad en mi matrimonio también, en mi familia. Y ahora tengo años buscando de Dios y estando allí firme. Yo no pienso abandonar nunca la iglesia. Hoy mi vida en este momento está feliz, con paz, mi matrimonio restaurado y feliz con mis hijos. Tenemos el convivio que antes no teníamos, la felicidad y juntos estamos todos contentos. Ya tengo el apoyo que no tenía antes de mi esposo. Estoy activa en los grupos en la iglesia y tengo paz interior. No tengo depresión, no tomo más, no estoy en vicios, nada de eso. Ahora tengo realmente la paz que necesitaba y buscaba. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Preguntaron: Metal, ¿eres fuerte? El metal respondió: yo no soy fuerte, aunque con mi materia se construyen varias estructuras. Fuerte es el fuego,
porque cuando paso por él, yo me derrito. Entonces preguntaron, Fuego, ¿tú eres fuerte? El fuego respondió, Yo no soy fuerte, aunque derrita el metal. Fuerte es el agua, porque cuando viene sobre mí, ella consigue apagarme. Agua, ¿entonces tú eres fuerte? El agua respondió, Yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa sus rayos sobre mí, él logra evaporarme. Entonces preguntaron al sol, Sol, ¿tú eres el fuerte? Y el sol respondió, Yo no soy fuerte, aunque tenga el poder de evaporar el agua. Fuerte es la nube, que cuando se detiene frente a mí, tapa todo mi brillo. Entonces preguntaron, Nube, ¿tú eres fuerte? La nube también respondió, Yo no soy fuerte. Fuerte es el viento. Yo puedo tapar el brillo del sol, pero cuando el viento sopla en mí, él me mueve de un lado a otro. Viento, ¿tú eres fuerte? El viento dice, Yo no soy fuerte, a pesar de mover la nube de un lado a otro. Fuerte es la montaña, porque cuando yo golpeo en ella, me divido en dos. Montaña, ¿tú eres fuerte? Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo hago al viento dividirse al golpearse conmigo, fuerte es el hombre, porque él viene con sus maquinarias y sobre mí construye edificaciones y acaba conmigo. Hombre, tú eres el fuerte. Aunque consigo construir edificaciones sobre las rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces llegaron a la muerte y le dijeron, Muerte, tú eres la fuerte. Ella respondió, Por mucho tiempo yo creí serlo. Yo abracé a Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, creyendo que era fuerte, abracé un hombre que sobre su cabeza había una promesa. Lo llevé al sepulcro, pero al tercer día él resucitó. Fuerte, fuerte es Cristo. ¿Usted quiere conocer a aquel que es fuerte para cambiar su vida? Acérquese a la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Vamos agora falar com Deus. É momento de la oração. Vamos dobrar nossas rodilhas e pedir a Deus, haga-nos justiça. Você que está por Sonorama FM 103.7, vaja para Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal. Você também que está em Ecoantena 1030 AM. Vamos falar com Deus. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. Nuestro Deus e nuestro amado Padre, uma vez mais aqui estamos em tu presença, de rodillas, porque a cada dia que dobramos as rodillas, podemos pedir, haga-nos justiça, porque hasta quando, mi Padre, esta persona tendrá que chorar, esta persona tendrá que viver angustiada, oprimida, hasta quando a injustiça estará aplastando esta família, hasta quando esta injustiça vai manter as portas cerradas
para esta persona. Ó Deus de poder, ó Deus todo-poderoso, haga justiça, de maneira que todos sepam, foi Deus todo-poderoso que sanou, que abriu a porta, foi Ele Deus todo-poderoso que bendigo a família. Espírito Santo, eu pido ao Senhor por todos os obreiros, por todos os grupos, por todos os discípulos, para que a justiça esteja agora chegando para todos. Consagra este vaso com água, e quando todos beberem da água, sejam bendecidos. Bendiga este sábado, dia 7, às 7 da manhã, no ajuno de los casos impossíveis, e também às 4:30 da tarde, a primeira reunião de los discípulos. Estou seguro que será uma grande bendição. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Bueno, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que você pôde observar, nós outros vamos quedando-nos por aqui. Pero o pastor Cláudio se encontra aqui no programa Obreiros em Foco. É um prazer tê-lo aqui. É ele pastor responsável de um trabalho muito importante da igreja, que é a cadena de los casos impossíveis. E neste dia sábado, dia 7 de janeiro, primeiro sábado do ano, nós outros estaremos juntos em um propósito que vai a cambiar a história de sua vida e de sua família. Pastor Cláudio, que prazer tê-lo aqui no nosso programa, e conte-nos como será esse propósito dia 7, às 7 da manhã, neste primeiro sábado de janeiro. Olá, pastor Jorge, e olá a todos nossos amigos, obreiros, colaboradores, você que nos está assistindo ou escutando-nos. Nós outros estaremos este sábado, que não será uma fecha comum, não será um dia mais em seu calendário, será um dia especial porque será o 7º dia que foi santificado por Deus, como disse as Sagradas Escrituras. Será o dia 7 de janeiro e também às 7 da manhã. Não será um dia comum, por quê? Porque é a oportunidade de esta persona que nos acompanha ter em sua vida a obra de Deus completada. A Bíblia mostra no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus, havendo terminado, ou seja, completado a obra, ele pôde descansar. Há muitas pessoas, principalmente obreiros, colaboradores, que Deus ha empezado a obra de ele na vida deste obreiro. Ele foi curado, ele foi liberado, ele foi livre de muitos problemas. Sin embargo, ele todavia tem uma luta, uma batalha que aún não pôde ser resuelto. Ele está enfrentando um problema, seja de ordem familiar, sentimental, em la vida econômica, e esse problema, pastor Jorge, todavia não pôde ser vencido. Através do ajuno, nós outros vamos a determinar a vitória para esta persona. Por isso, eu hago essa convocação para todos os servos de Deus. Você obreiro, você evangelista, você que nos acompanha do CPO, todos aqueles que querem uma nova vida. Este sábado 7 de janeiro será o sábado del rajar de Deus. Habrá luz para dividir a alegria de la tristeza, o sofrimento de uma vida de vitórias. Incluso, pastor Jorge, você vai estar comigo este sábado, a partir das 6:30 da manhã, você vai estar consagrando a cada persona que vai estar com nós outros neste ajuno coletivo. É verdade, justamente para que aconteça o que você acabou de dizer, uma separação. Uno será separado de la derrota, uno será separado de la miséria, de la enfermidade, uno será separado de tudo que se encontra angustiando e traindo tristeza para você. Por isso, este sábado, estamos aqui
pedindo a todos os obreiros, a todos os discípulos, CPOs, a todos os grupos que venham estar participando. Vamos estar na entrada da igreja ungindo, porque estamos seguros que através desta unção, através deste propósito, haverá um antes e um depois. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, você poderá vir e trazer toda sua família. Haga um esforço, porque será algo que vai cambiar completamente a história de vossa vida. Amanhã regressaremos e estaremos falando mais sobre este propósito. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.